Olá, boa noite a todos e todas. Hoje é dia 9 de junho de 2020 e eu fui procurado ontem, hoje, por bastantes pessoas, e essas pessoas têm nos cobrado sobre o tema que eu iria abordar agora, que é sobre o decreto municipal, onde esse decreto ele dispõe sobre algumas regras de funcionamento do nosso comércio. Então, eu gostaria de ouvir, mas eu também quero sugerir. O decreto municipal de 5 de junho de 2020 foi o último decreto que a Prefeitura Municipal de Riachão de Jacuípe fez. E esse decreto leva algumas considerações. E muitas das vezes as pessoas que nos procuram, eu diria que a sua maioria são os autônomos, são aqueles profissionais de algumas áreas que nós iremos abordar aqui no dia de hoje. Mas eu quero também, ao iniciar o decreto, dizer que o decreto ele teve o seu horário de funcionamento para algumas atividades, foi estendido o horário de funcionamento. Foi de 8 da manhã até as 16 horas, que é uma decisão acertada, que é uma decisão que a Prefeitura Municipal adotou por ouvir comerciantes, empresários. Houve uma reunião no último domingo e essas atitudes foram tomadas. Então, foi acertada essa decisão. Quando você estica mais o horário, porque era só até as 14 horas, o prazo ficava curto. E esse prazo curto é aí que, no nosso entendimento, existia aglomerações, porque as pessoas poderiam correr para a loja, para o comércio, para poder adquirir aquilo que de fato estava necessitando, mas sabia que às 14 horas fechava. Então, foi uma decisão acertada, é louvável essa decisão. Então, eu quero aqui parabenizar por essa decisão de ouvir as pessoas e esticar mais o prazo um pouquinho. Nós temos aqui o decreto no seu artigo 1º, certo? Ele diz que esse decreto são de medidas para novas medidas, reedição de novas medidas para o combate ao Covid-19 em nosso município. Eu só quero frisar que no seu artigo 2º do parágrafo 1º, ele diz: estabelecimentos que trata do artigo 1, artigo 1º, no decreto de número 366 de 2020. Serviços considerados de atividades essenciais indispensáveis e atendimento às necessidades inadiáveis na vida do ser humano para que a sua sobrevivência. Existem segmentos, e esses segmentos é exemplo de supermercado. O supermercado, a padaria, a farmácia, o posto de gasolina, loja de produtos animais, feira livre, posto de distribuição de água mineral e gás, serviço funerário, empresas de fabrico, que são as empresas de fabrico de requeijão, processamento de produtos alimentícios e o derivado do leite, açougue e frigorífico, laboratório de análise clínica, clínica médica, exclusivamente mediante agendamento, bancos, casas lotéricas, exceto as unidades exclusivas de empréstimo e financiamento, as óticas e os correios. Essas atividades aqui que eu cito, eles pelo decreto estão liberados as pessoas trabalharem. Mas eu quero aqui chamar a atenção e poder participar, ouvir a sugestão de quem nos acompanha, dizer que respondo sim todos vocês depois que eu terminar a live, porque eu estou só, não tenho como ficar acompanhando, mas pode ter certeza que isso eu farei logo mais. E eu chamo para a gente poder pontuar. Aqui diz assim, o parágrafo 1º do artigo 2º, no item 6º, feira livre. Quando aqui diz que a feira livre está liberado, claro,
porque são produtos essenciais à sobrevivência do ser humano. Mas no tema Feira Livre, eu gostaria de fazer uma sugestão e poder entender se uma das medidas da vigilância de saúde, dos órgãos de saúde, dos órgãos sanitários, é nesse momento, o distanciamento social. Aí eu queria fazer aqui uma colocação. O porquê? Qual o sentido daquela proteção de ferro na Feira Livre? Porque se a gente entende que o distanciamento social nesse momento é uma ferramenta que nós temos para não transmitir, para as pessoas não ter contato, eu pergunto o porquê a Feira Livre tem o seu espaço exprimido e que se torna reduzido para aquele momento. Só tem 2 entradas de um lado, 2 do outro. Então eu fico sem entender às vezes algumas atitudes tomadas pela Prefeitura Municipal, onde justifica que é o combate. Será que de fato ouviu os feirantes? Será que essa é a posição mais adequada para o momento? Você tem a Feira Livre e você encurta, colocando grades de proteção. Eu acho que outras atitudes poderiam ser tomadas, como foi tomada. Não aceita feirantes de fora do nosso município. É um ponto, todas as cidades têm tomado essa medida. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, mas eu posso sugerir na condição de cidadão, é que deveria ser mais espaço, um espaço mais amplo. Não você fechar a Feira Livre. Já que fechou, será que na entrada, que tem 2 entradas de um lado e do outro, tem algum fiscal da prefeitura, algum colaborador ali com álcool gel para poder as pessoas adentrar a Feira Livre? Será que tem passado para os nossos feirantes a condição de dialogar com eles, de instruir eles, de pedir a eles que tenham a sua barraca o álcool gel? Será que a prefeitura está limpando diariamente com hipoclorito de sódio, pegar o caminhão-pipa da prefeitura e lavar toda final de tarde ali a Feira Livre? São atitudes que eu acho que deveria ser tomada. Teria muito mais eficiência do que você colocar grade de um lado, grade do outro e espremer o povo, apertar o povo. Então, quando a Feira Livre é uma crítica que eu faço, mas que ela é construtiva. E possa retirar essas grades e, quem sabe, fechar a rua nas laterais da rua, onde dá acesso a descer para a Feira Livre, e permitir que as barracas, se for o caso, venham até para o meio da rua, como a gente tinha antes, no mínimo nesse momento. Porque se você hoje tem barracas próximas uma das outras, e você dá a condição de afastar uma barraca da outra, 2, 3 metros, 5 metros, o que for, o que o espaço comportar, eu vejo muito mais eficiência nisso do que você colocar grade de um lado, grade do outro e fechar o evento, o ambiente. Então, é só o que eu queria pontuar. Quanto à questão que eu disse que eu fui procurado, salão de beleza, clínicas de estética, barbearia, eu fui procurado por algumas pessoas, e aqui é uma opinião, e eu acho que as pessoas que estão me assistindo nesse momento podem também concordar ou discordar, mas jamais eu deixarei de dar a minha opinião, e também eu gosto de ouvir a opinião das pessoas. Se for importante para que venha mudar a minha, perfeito. Mas eu gostaria de saber o que é que justifica nesse momento. O que é que justifica um salão de beleza, que eu acho que nosso município tem aí quase 100 salões de beleza. Não tenho um número exato, mas eu acho que cada bairro tem ali, certo, o seu salão, que é uma forma hoje da mulher, do homem, também tem homem que tem, para ganhar o seu pão de cada dia. Essas pessoas estão há quase 3 meses sem poder trabalhar. Não é que ninguém quer. É uma pandemia, é algo que aconteceu no planeta Terra, mas eu quero aqui, diante de tudo que a gente está vendo, você há de concordar comigo que um supermercado, por exemplo, ele é essencial, perfeito? O supermercado ele pode ter ali 20 ou 30 funcionários. Ele pode ali conseguir controlar a entrada de clientes, como o comércio de Riachão do Jacuípe tem contribuído. O comércio de Riachão do Jacuípe tem contribuído com a Prefeitura Municipal para o cumprimento do decreto. Eu vi e vejo que o comércio, os que puderam instalar as pias, instalaram. O comércio ele tem colocado o álcool gel na sua entrada.
O comércio ele tem colocado funcionários de distância um do outro. O uso da máscara é obrigado para quem está no comércio e para quem adentra no comércio. Então o comércio de Riachão tem contribuído, tem feito a sua parte. Mesmo porque é preciso fazer a parte, isso é uma luta de todos nós. Mas o que justifica, no meu ponto de vista, um supermercado ou uma padaria, mas eu vou dar como exemplo um supermercado, ele tem ali 30 funcionários, mas ele pode colocar ali 6 ou 7 clientes, né, para poder fazer as suas compras. Você vai ter dentro de um ambiente do supermercado, em média de 20 a 30 pessoas naquele espaço quadrado. Mas não justifica, no meu ponto de vista, na altura deste campeonato, você dizer a mim que um salão de beleza, onde você tem apenas uma cabeleireira, deixar registrado que os nossos salão de beleza em Riachão, eu não conheço nenhum salão de beleza em Riachão que tenha 2 cadeiras, ou 2 lavatórios e ao mesmo tempo tem 2 cabeleireiras atendendo. Os que eu conheço aqui, ele tem apenas uma única pessoa trabalhando. E deixar registrado que pode funcionar, como aqui diz, clínica médica, exclusivamente mediante o agendamento. Se uma clínica médica pode funcionar com horário de agendamento, o porquê não o salão de beleza, a manicure, a clínica de estética, que não é apenas para lidar com a beleza, é com saúde. Por que não essas outras atividades aqui podem também trabalhar com agendamento? Eu acho, no meu ponto de vista, que um salão de beleza, ele pode agendar seus clientes, os seus clientes o horário. Eu preciso aqui, o meu cabelo já está grande, eu preciso cortar, vou ter que esperar até quando? Aí vem o outro lado que é saúde. Quando a gente fala que não é estética, é saúde. Esse pessoal que está à linha de frente, que está fazendo a sua parte, os profissionais da saúde, o homem ou a mulher, não precisa de um salão de beleza para fazer a sua higiene pessoal do seu cabelo, não precisa ir na manicure para cortar a unha, porque uma unha grande demais, eu acredito que quem trabalha em unidades de saúde, nos hospitais, a unha grande vai cortar a luva, porque ela é descartável, ela é mais sensível. Então, a questão dessas atividades, manicure, salão de beleza, estética, as clínicas voltar a funcionar, com horário marcado, eu não vejo prejuízo. E eu faço aqui esse apelo e que a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, o Prefeito, possa dialogar, chamar esses donos de salão de beleza, as donas de salão de beleza e dar a eles essa condição. Dizer, olha, vocês vão voltar a trabalhar, agora vocês vão ter que contribuir também com a cidade, porque a cidade é de todos. Você pode voltar a trabalhar agora com a luva, com a máscara. O seu cliente, a sua cliente só pode entrar no seu salão com máscara. Mesmo porque a cabeleireira trabalha de costa para a gente. Um barbeiro trabalha de costa para a gente. Se você está sentado lavando o seu cabelo naquele lavatório, cortando o cabelo, geralmente está de costa, não é de frente para saliva, alguma coisa dessa natureza. Eu quero também fazer esse apelo e que possa chamar essas pessoas que estão há 3 meses sem poder faturar. Ora, essas pessoas não podem faturar por causa da pandemia, que não é algo que nenhum brasileiro, que nenhum cidadão do mundo escolheu. Aconteceu. Mas que contribuição a prefeitura também está dando àquelas pessoas que não podem trabalhar? É muito fácil, até muitas das vezes a mensagem fique em casa é fácil de levar. Fique em casa. Mas quem não pode ficar em casa? Essas pessoas precisam trabalhar. Essas pessoas precisam voltar à vida normal. Essas pessoas têm compromisso, essas pessoas têm família. Então, se a prefeitura veta por um motivo que é da saúde nesse momento, mas eu vejo que há brecha também. Eu não me conformo, eu não posso dizer que está correto, possa ser que alguém discorde de mim, isso aí faz parte, divergir, convergir, isso faz parte da democracia. Nós vivemos em um país que ele é democrático. Agora, não justifica para mim um barbeiro, um cabeleireiro não funcionar. Onde ele pode dizer, Robinho, você vem cortar seu cabelo amanhã às 10 horas. Mas João só pode vir 11. Beltrano só pode vir meio-dia. Eu vou almoçar, retorno. Porque não pode, no meu ponto de vista, parar. Aqui diz que empresas e indústrias funcionam. Eu pergunto, as indústrias, as grandes indústrias que nós temos no nosso município, será que não há números muito maiores
do que as pessoas numa clínica de estética, ou no salão de beleza, numa academia? Será que não há muito mais gente hoje trabalhando, eu não vou citar nome de empresa nenhuma, porque cada uma contribui com o nosso município, mas que faça você a reflexão. Será que hoje qualquer indústria do nosso município, um fabrico, uma indústria dessa aqui, como diz, empresa de fabrico, será que não tem muito mais gente trabalhando em um ambiente de produção desse do que um salão de beleza? Será que não tem muito mais gente trabalhando hoje em um frigorífico, um açougue, do que num barbeiro, do que num cabeleireiro lá, que é apenas ele, a cadeirinha dele esperando vir um cliente? Então esse apelo eu faço e faça essa reflexão. Eu quero aqui dizer que as medidas têm que ser tomadas, mas eu acho que já está na hora, no nosso ponto de vista, das coisas começarem a voltar ao normal, exceto que se a gente tiver um avanço, aí eu digo que não deva fechar apenas salão de beleza, academia, barbearia, clínica de estética, é que deva fechar muito mais coisa. Mas eu volto a refrisar, o comércio de Riachão tem dado a sua contribuição. Então, eu tenho aqui esse tema que eu fui procurado, e a questão também que eu falei aqui, que as pessoas também nos procuram. Hoje mesmo recebi algumas ligações, recebi mensagens, ligações, tenho uma relação muito boa com diversos pastores, diversos líderes religiosos, tenho uma amizade com a sociedade em si, e a gente está ouvindo. E outro tema também, é que as pessoas às vezes nos procuram, é quanto à questão das igrejas. As igrejas que eu me refiro são os templos religiosos, seja ele de qualquer denominação, seja ele no segmento católico, que seja no evangélico ou protestante, seja ele qual for, o centro espírita, qualquer outra denominação, qualquer outra casa, onde as pessoas possam se reunir para buscar a sua fé, para falar de Deus, levar uma boa mensagem. Aí alguém diz assim, e as igrejas, você é a favor ou você é contra? Olha, eu assisti uma live essa semana de um culto, inclusive eu passei para algumas pessoas porque eu achei interessante. Tinha uma mulher pregando e ela fez uma profecia, e que eu acredito sim, porque é a palavra de Deus, e ela estava de máscara pregando no púlpito, e a igreja tinha em média de 25 a 30 fiéis, todos com distanciamento um do outro, tinha mais de 1 metro de distância de um fiel para o outro, e ela pregando, ninguém tinha contato de pegar, de abraçar. Mas aí agora é aquela questão, quanto à questão das igrejas no nosso município. Eu acho também que quando as pessoas falam de um salão, as pessoas não estão apenas buscando a estética. Quando a pessoa fala da manicure, não está buscando apenas a estética da unha, está buscando saúde, está buscando higiene também. Mas é preciso também a gente buscar o nosso alimento espiritual. É preciso a gente também alimentar o nosso espírito. E muitas das vezes não é apenas você ficar em casa, fazer a sua oração, rezar e orar, porque cada um usa um termo, mas Jesus diz para orar sem cessar, então que as pessoas possam fazer as suas preces. Então, as igrejas, elas tendo a condição do funcionamento, pode também ser adotado algumas condições, algumas medidas. E como sugestão aqui, eu quero também sugerir, quem sabe as igrejas retornando. Existe igreja no nosso município, como um pastor falou comigo, ele disse a mim que a igreja dele não tem nem 30 fiéis. E é um espaço amplo, a igreja dele, em metro quadrado, que é muito menos gente do que um supermercado, do que um frigorífico, do que uma loja grande no nosso município. E pode ser adotado algumas medidas. Quem sabe ficar ali na entrada do templo, alguém com álcool gel, é obrigado, se for voltar a ter esse funcionamento, ser liberado, está ali um membro, um presbítero, seja lá na igreja evangélica, seja na católica, no centro espírita, em qualquer lugar que reúna para falar de Deus, alguém na entrada ali com álcool gel, só pode vir com máscara. E aí agora vai a questão da consciência. No meu ponto de vista, a questão da consciência, aquelas pessoas que são classificadas como grupo de risco, essas pessoas poderiam, por opção, dizer, olha, eu não vou porque eu sou do grupo de risco, certo?
mas não ser como proibido, não está mais na questão como proibido. A pessoa pode dizer, olha, eu tenho um grupo de risco, eu me compreendo, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho mais de 60 anos, eu vou ficar por aqui, o pastor lá, o padre lá, o líder religioso lá transmite o culto, a missa, o que for da igreja lá, cada igreja tem sua interpretação, eu vou assistir. Então, esse é o meu ponto de vista. Pode ser dado algumas alternativas? Pode. Eu posso aqui sugerir alguma alternativa? Posso. Por exemplo, se essa igreja que o pastor ministra tem 30 membros, ele tem um espaço amplo, coloca uma cadeira aqui, a 1,5 metro coloca outro, porque muitas das vezes está existindo reuniões, não de igrejas, mas está existindo algumas reuniões de alguns lugares aí. A exemplo de reunião política, eu vi um dia desse, passei ali em frente à prefeitura velha, tinha mais de 30 carros, era o que estava acontecendo ali, uma reunião política. Então será que essa igreja voltando a funcionar e dizer, olha, 1,5 metro, 2 metros de distância de um para o outro, a capacidade que a igreja tem de suportar 100 membros, que não vá os 100 nesse culto, só há 2 cultos por semana, me parece que cada um é terça, outro é quinta, sábado, outro é certo, quarta-feira e sábado, só são 2 vezes por semana o culto, então que possa voltar a funcionar as igrejas, porque se o homem não buscar a palavra de Deus, meu amigo, as coisas vai ficar difícil. Se da forma que está, as igrejas fechadas e não voltar a funcionar para pedir a Deus que esse mal vá embora, muito pior ficará. Então é o meu ponto de vista. Há entre aspas, quanto à questão das igrejas, que fiquem mantidas festividades, suspensa, o mantido que eu digo de decreto. Por exemplo, as missas e os cultos podem existir, mas para o momento as festividades não. Por que a festividade não? Porque na festividade você pode trazer convidados de outro município, irmãos de fora. Então, que isso continue com questão de consciência dos líderes, do pastor, do padre, do líder religioso. Eles dizem, olha, não vão fazer festa, agora o culto e a missa vai existir. É muito difícil um culto normal, muito difícil de uma missa normal, a igreja está ali cheia, mas vai da consciência. Então, eu acho que deve sim sentar aí com a prefeitura, que tem que partir essa iniciativa, chamar mais uma vez os pastores, o padre, outros líderes de outras religiões, e dizer, olha, que saída nós podemos encontrar. Então, eu faço essa defesa, porque eu soube hoje, um amigo me mandou um áudio, está aqui o áudio que ele me mandou, que em Conceição do Coité, diz que os vereadores de oposição, foi isso ele disse, que se reuniu com o prefeito, e que o prefeito de Coité, o Assis, entendeu e já está voltando aos poucos os cultos, as missas, porque é importante. Se a gente não buscar a Deus, pior fica. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu vejo dessa forma. Quando as pessoas me perguntam sobre as igrejas, eu aqui me junto aos pastores, ao padre, a qualquer líder religioso para, se precisar da gente dialogar com a gestão, eu estou aqui à disposição. Mas eu sou torcedor e defendo que volte sim, e volte. Agora que tome algumas medidas. Se porventura a coisa desandar, perder o controle, aí não é só a igreja que tem que pagar o preço, não é só salão de beleza que tem que pagar o preço, não é só barbearia, não é só clínica estética. Então, se for para a coisa, vamos pedir a Deus que não. Mas quando as igrejas voltar a funcionar, que o povo começar a clamar e pedir a Deus, as coisas vão melhorar. Com fé em Deus vai dar tudo certo. É só para a gente encaminhar aqui a quase o finalzinho da nossa live. Eu vejo aqui que tem aqui o artigo 30 do decreto, onde diz, fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem as atividades econômicas, exemplo de comércio e indústria, no nosso município. O comércio e a indústria é liberado, mas eis a questão, o comércio e a indústria e os profissionais. Por exemplo, você quer ver uma coisa aqui que está sofrendo muito? Os nossos motoboys. Aqueles que têm carro que faz o transporte alternativo, essas pessoas têm sofrido bastante. O decreto aqui na letra H do artigo, deixa eu olhar aqui direitinho, segundo, ele diz, ó, transporte de passageiros realizado por qualquer meio, exceto os táxis, legalizado e licenciado pela prefeitura. No meu ponto de vista, ele é taxista, ele tem a placa vermelha do carro dele ou dela, presta serviço à sociedade.
Esse que é licenciado pela prefeitura, está dizendo aqui que é liberado. Exceto os taxistas licenciados pela prefeitura. Mas aquele que vive desse transporte alternativo, que faz a sua feira, que sustenta a sua família, também com essa modalidade do táxi, esse não pode, porque ele não é licenciado na prefeitura, ele não tem a legalização do município para rodar. Então, no meu ponto de vista aqui, o coronavírus está muito atrás do que o interesse do município. Porque se ele é legalizado pela prefeitura, ele pode rodar. Se ele não pode. Então, isso quer dizer que aquele que está no carro, que é cadastrado pelo município, esse não vai ter o coronavírus, não pode ser infectado. Então são questionamentos que nós fazemos, e eu volto a repetir, o motoboy do nosso município, ele hoje está sofrendo. As motos hoje, aquele que vive do transporte de motoboy, transporte alternativo, só está liberado para rodar na forma de delivery. E o delivery funciona de quê? Encomendas. Vai ali buscar esse álcool gel para mim no supermercado, chegar aqui eu te pago. Mas essa modalidade no nosso município ainda é muito vazia. As pessoas têm aqui a condição de se deslocar a pessoa mesmo. Aí você diz, qual o risco maior? É eu ir na garupa de uma moto ou eu estar num ambiente com 30, 40 pessoas? São questionamentos que eu faço. Não são questionamentos políticos, não são questionamentos baseados em nenhum tipo de politicagem, como também não é baseado na medicina, que eu não sou profissional da área. É como ser humano, é como cidadão, chamando a sociedade para a gente debater, principalmente o poder público. Porque na condição de vereador, todo dia as pessoas me procuram. Procuram os outros colegas, procuram todos, procuram o prefeito. Sei que a decisão não é fácil, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Se eu proíbo, por força de decreto, porque existe uma pandemia, o motoboy não trabalhar, eu acho, mais do que justo também, a prefeitura dar uma contribuição a esse motoboy, um auxílio. Que tipo de condição o município está dando a essas pessoas? É fácil eu dizer, ó, fecha teu salão, tem 3 meses fechado, e aí? E essas pessoas fazem o que para se manter agora? Ah, fecha tua pizzaria, fecha teu bar, fecha tua lanchonete, e para manter a família, faz como? Qual é a contribuição que o município pode dar baseado nisso? Então aqui fica esse nosso apelo, mesmo porque a gente sabe que, eu volto a repetir, o salão de beleza não é apenas a estética, não é a estética. Eu ir no salão cortar meu cabelo não é porque eu quero ficar com aparência mais jovem, mais bonito, não sei se há condição de ficar mais bonito, mas não é apenas a estética, é a saúde e a higiene. Existe, nós somos podres, nós somos seres humanos podres. A Bíblia diz que a gente veio do pó e para o pó volta. Então, no meu ponto de vista, se a gente tem um corpo, uma matéria, isso aqui podre, mas você tem um cabelo, que é uma parte do ser humano, da gente que pode ter lugares para acomodar muito mais, quem sabe, bactéria, vírus, mas as unhas também. As unhas também é parte do corpo da gente, que é um lugar que é um cantinho lá que pode um micro-óbios, alguma coisa. Então, do meu ponto de vista, um manicure está ali funcionando, com horário marcado, para eu poder ir, para uma mulher ir, para um homem ir, para chegar lá e falar, e cortar as unhas, não apenas só pintar, não é para pintar apenas, é cortar, é dar uma condição de higiene pessoal melhor. Então, isso também é importante. Por que não isso ser classificado também como essencial? É essencial, saúde pública, saúde, a higiene pessoal. Então, um cabeleireiro, uma manicure, no meu ponto, um salão de estética. Olha, tem pessoas aqui que, nosso município, que faz esse trabalho, que é um trabalho bem feito, que não é apenas você pegar, tentar embelezar, dar uma massagem, não é isso. É a questão da saúde também. Então, eu faço aqui esse apelo, que a prefeitura possa voltar a pontuar essa questão desses segmentos, dessas atividades que estão há 3 meses paradas. Eu não quero aqui legislar em nome de ninguém, não é a minha intenção. Eu quero aqui legislar em nome do coletivo. Eu aqui não quero dizer que tem que abrir isso ou fechar aquilo.
Se dependesse de mim, se dependesse de você que está assistindo, quero aqui dizer também, ser honesto, se dependesse do prefeito, se dependesse de todos, não era para a gente estar passando por isso, mas a gente precisa rever também o que está escrito aqui, porque existem atividades, academia, por exemplo, academia do nosso município, mesma coisa, 3 meses sem funcionar. Aí você diz, olha, a academia já é algo talvez mais complexo, como eu já ouvi alguém falar. Tudo pode ser atrativo ao vírus, tudo pode. Como também aquilo que é feito com cuidado, pode também ter as suas particularidades de não ter o vírus. Mas eu volto a repetir, a academia está fechada há 3 meses. Qual a participação que o município tem dado? Porque tem pessoas que vivem daquela sua atividade. Professores de educação física que têm suas academias, ele ou ela só faz aquilo, vive daquilo. Qual é a contribuição? O que é que o município tem dado? O que é que tem assistido essas pessoas? Já que eles precisam esperar mais, que essa é o que diz o decreto, precisa. Então eu acho que quando eu cobro de alguém, eu tenho que dar também a esse alguém a condição da defesa. Quando eu cobro de alguém o melhoramento, eu também primeiro tenho que me melhorar. Então quando eu cobro que alguém venha fazer, quando eu venho cobrar na condição de prefeito, que eu digo o decreto, eu preciso dar a essas pessoas também a condição dessas pessoas sobreviver. Ó, quer ver outro exemplo? Uma casa de peça está aberta, não está? Você está com o seu carro, vai lá, compra uma peça, ou sua moto, vai lá, compra uma peça. Você não sabe trocar, você não sabe fazer aquele serviço de mecânica. Você tem que procurar um profissional para fazer. Você deixa o carro na oficina, você deixa a moto na oficina com a peça. Não é necessariamente você ficar na oficina. É alternativa. Você vá para casa, quando deixa no celular, quando estiver pronto, a gente volta a se falar. Você vem buscar. Então, por que não algumas atividades que está aqui no decreto ser também contemplada dessa forma? Então, aqui fica esse apelo. A feira livre do nosso município, repito, do meu ponto de vista, já deveria tirar aquelas grades. Não era nem para ter colocado. Quero até depois saber quanto custou o aluguel daquelas grades. Porque não existe você encurtar um espaço, diminuir um espaço onde a recomendação é distanciamento. Então, que a prefeitura possa tomar uma ações enérgicas para que amanhã, quem sabe, retira aquelas grades, coloca a barraca na rua, se for o caso, para distanciar, colocar uma 5 metros, 6 metros da outra, lavar todo final de tarde ali, quem sabe distribuir procurido de sódio para, sei lá, as pessoas poderem lavar ali até um banco, as cadeiras, as frutas. Então, que são alternativas que a gente busca. Então, eu quero finalizar, agradecer a todos que tiveram essa paciência de nos assistir aí 30 minutos. Vai ter uma live agora também do meu colega Lucas William agora às 20 horas com o deputado Osni. Sei que vai ter muita coisa boa. Mas, assim como a clínica médica no nosso município está liberado o seu funcionamento com exclusividade em agendamento, eu também quero aqui fazer um apelo para que o salão de beleza, para que a barbearia, para que a clínica de estética, para que os estúdios possam funcionar também com agendamentos, com horários marcados. Porque a gente não tem, isso aqui é nítido, isso está claro. Riachão, graças a Deus, é uma cidade com um povo ordeiro, um povo que sabe respeitar o outro, mas é uma cidade que não tem movimento. Eu não conheço um salão de beleza em Riachão que você chegue lá e tenha 6, 7 mulheres. Eu não conheço uma barbearia ou salão de beleza, porque eu sou cliente de Lourdes. Eu sou cliente de Lourdes, fazer a propaganda para ela aqui. E eu nunca cheguei no salão de Lourdes para ter lá 6, 7 mulheres esperando, mesmo porque ela só trabalha só. O que eu cansei de ver no salão é uma mulher lavando o cabelo, está lá no lavatório lavando, e outra sentada no sofá a 3 metros de distância. Com essa mudança, se caso a prefeitura entenda que deva mudar e essas pessoas passem a ter condições de trabalhar, essa pessoa do sofá já diz, olha, não pode, só é um por vez, vamos marcar o horário, como eu dei o exemplo. Mesma coisa lá na clínica estética, vou fazer aqui para a Priscila uma propaganda, certo? Pode uma pessoa fazer o seu procedimento agora, daqui a 1 hora e outro, pode ir as pessoas no manicure. Então, na minha humilde opinião, eu quero aqui chamar o prefeito e pedir para que ele possa chamar essas pessoas e dar a essas pessoas a condição dessas pessoas voltar à vida, voltar a trabalhar.
porventura a gente torce que não, tudo leva aqui que as coisas agora já vai melhorar, o pico já diz que já tem queda, né? As pessoas já entenderam, as pessoas já sabem o que deve fazer. Então, muito pior tá alguns lugares aí que eu não vou dizer aqui, cabe a cada um fazer seu julgamento. A gente passa e tá vendo bebidas, porta de casa, 6, 7 pessoas com o som ligado em suas residências, alguns fazendo festa. Tem lugares aí que tem barba escondido, então isso aí deve ser vetado. Tem festinha em alguns lugares, mas no meu ponto de vista, você negar o direito de uma pessoa que pode trabalhar só não justifica de forma alguma. Então que a prefeitura possa usar o bom senso e que a gente possa muito em breve. Quanto à questão das igrejas, eu aqui reforço com os pastores, o padre, e os líderes religiosos, que são outras também, outras casas, outros templos de louvor, de as pessoas se reunirem, que possa também a gente voltar essa questão, essa atividade. Dizer que no mais eu quero só agradecer a cada um de vocês e dizer que a gente sempre vai ficar usando nossas redes sociais, porque tudo leva a crer que a campanha esse ano seja mais uma campanha voltada às redes sociais. Quem tem o que apresentar à sociedade, quem tem equilíbrio emocional, quem tem respeito, certo? E quem não tem medo de deixar uma rede social aberta para ouvir sugestões das pessoas, para ouvir as pessoas fazer elogios e críticas, esse ou essa vai se dar bem. E eu tenho usado as minhas redes sociais desde o meu primeiro momento. Eu fui um vereador que disponibilizei o meu número pessoal para as pessoas me ligarem, me sugerir, dizer, olha, vai por aqui, está errado, está certo. Então eu sempre tive essa coerência na condição de vereador de oposição, mas oposição ao erro, porque quando acerta tem minha assinatura lá junto. Então só não vai ter a minha participação naquilo que eu entendi que é errado, que é aquilo que é contra o povo. Então eu finalizo dizendo a você, muito obrigado. Sábado eu vou fazer outra live, certo? Sábado agora próximo, eu farei uma outra live apresentando às sociedades a receita de alguns setores, se chegou o dinheiro, se não chegou. Sábado, se Deus permitir, irei fazer, porque provavelmente não, é certeza. Dia de quinta-feira é o dia da sessão do nosso município e nós não temos sessão essa semana por se tratar do Corpus Christi, um feriado, então a gente não tem essa semana a sessão. Mas sábado eu vou fazer uma livezinha, live pequena. Lá na Câmara eu tenho o direito de falar 15 minutos, com 2 de tolerância, geralmente o presidente dá 17, mas eu vou tentar sábado falar 20 minutos ou no máximo meia hora, tá bom? Gente, um forte abraço, que Deus nos abençoe e uma boa noite.